Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas sim que eu os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Meus queridos irmãos, nessa semana que se segue a terceira semana depois da Páscoa, a Igreja celebra o martírio de Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir da Igreja. Logo depois da ressurreição de Jesus, Estevão foi martirizado. Ele, certo dia, estava discutindo com um líder das igrejas israelenses, de uma sinagoga, e ele, Estevão, muito convincente, muito seguro nas suas expressões, ele acabou descontentando aquele grupo de inimigos que discutiam com ele. Eram pessoas da sinagoga chamada dos alexandrinos, dos libertos. Alguns eram da Ásia, outros eram da Cilícia, outros eram sirenenses e assim por diante. E puseram-se a discutir com Estevão. E Estevão, firme nas suas convicções, respondia à altura e ia devagarzinho convencendo os seus adversários a respeito de Jesus. Então, esses adversários, que eram da sinagoga dos libertos, eram sirenenses, eram da Ásia, eles estavam irritados com Estevão exatamente por causa da convicção do apóstolo, do profeta Estevão, e das suas respostas a respeito de Jesus. Então, esses inimigos de Estevão, que estavam discutindo com esse líder cristão, vão então levantar calúnias contra Estevão.
acusando Estevão de blasfêmia, acusando Estevão de ter feito declarações contra Moisés, contra Deus, e inclusive fazendo também acusações contra Jesus, dizendo que Jesus estaria prometendo destruir o lugar santo e iria então mudar os costumes mosaicos. Isso é mentira, Jesus não prometia isso. Jesus falava, ensinava, mas não era contra Moisés, não fazia assim blasfêmias contra os textos sagrados, mas os seus inimigos que estavam discutindo com Estevão estavam irritados porque Estevão estava convencendo a eles a respeito da falsidade das suas posições. E houve um momento em que esses adversários de Estevão, levantando calúnias contra Estevão, ameaçando Estevão, fizeram com que as pessoas de origem judaica se irritassem com esse apóstolo Estevão. Então, Estevão foi preso, foi entregue na mão do Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos líderes judeus, dos fariseus e, sobretudo, dos saduceus. Então, nessa antipatia contra Estevão, e tendo prendido Estevão e entregue esse líder cristão nas mãos dos Sinédrio, das autoridades judaicas, os inimigos de Estevão propuseram à multidão que Estevão fosse apedrejado. Ele está dizendo calúnias, ele está defendendo Jesus e, com isso, provocando a multidão, os líderes do Sinédrio apedrejaram Estevão. Estevão foi morto, então, martirizado a pedradas. Jogaram em Estevão pedras, muitas pedras, grandes inclusive, e acabaram, assim, matando Estevão. Então, essa morte de Estevão foi a oportunidade para os líderes judeus desencadear uma perseguição, de modo geral, contra os cristãos. Então, exatamente pela morte de Estevão, os ânimos ficaram bastante irritados e começou em Jerusalém uma grande perseguição aos cristãos. Tirando os apóstolos, que tinham onde se ocultar, nas casas e tal, aconteceu então uma debandada geral. Os cristãos, seguidores de Jesus, foram deixando Jerusalém exatamente por causa daquele clima de antipatia, de ataques, de ameaças contra os cristãos. Aconteceu então uma verdadeira disseminação. Os líderes cristãos saíram de Jerusalém, foram para outras cidades e, com isso, tirando os apóstolos que permaneceram escondidos aí na casa de pessoas amigas, de líderes cristãos, tirando os apóstolos, houve uma debandada geral dos cristãos. A população de Jerusalém, que muitos ali eram cristãos convencidos e seguidores de Jesus, abandonaram a cidade para não serem mortos,
não serem apedrejados, e com isso houve uma debandada geral em que muitos cristãos das comunidades de Jerusalém acabaram abandonando a cidade, não abandonando a fé, transferindo-se para outras cidades. Então, houve, sob um certo modo, foi uma coisa boa, porque isso possibilitou um trabalho missionário. Os líderes cristãos, deixando a cidade de Jerusalém, para não serem mortos, não serem apedrejados pelo Sinédrio e pelos líderes judeus, então passaram a pregar em outras cidades. Entre esses líderes cristãos, que se tornaram missionários em várias cidades, nós temos o grande Filipe. Filipe era um líder cristão muito convicto, muito bem preparado, e Filipe, então, vai se deslocar da região da Judéia, que é onde fica Jerusalém, para Samaria. E ele passou a pregar lá em Samaria, com muito sucesso, fazendo muitos milagres também, e criando ali, na região da Samaria, um grupo cristão muito fervoroso. Houve, então, com essa perseguição de Estevão, com a morte de Estevão, houve uma debandada geral. Muitos cristãos deixaram Jerusalém, o que foi bom, porque a religião cristã se disseminou para muitas regiões ali em torno de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, como tal, teve uma diminuição do número de cristãos. Mas outras cidades, outras regiões ali da Palestina foram bastante evangelizadas. Então aconteceu essa saída dos cristãos de Jerusalém por causa da morte de Estevão e da onda de perseguição aos cristãos. Foi bom, porque com isso, muitas regiões que ainda não tinham sido evangelizadas, como a região, por exemplo, da Samaria e outras ilhas ali da região, foram evangelizadas. O exemplo típico citado aqui agora há pouco, Filipe foi um desses grandes líderes que desenvolveu um grande trabalho missionário ali, sobretudo na Samaria. Mas, de qualquer forma, foi um momento de perseguição em que muitos cristãos sofreram muito, alguns morreram, como foi o caso de Estevão, outros também morreram, e com isso a igreja cristã pôde espalhar um trabalho missionário por toda a região da Palestina. Vamos então louvar a Deus que permite coisas assim, momentos de sofrimento para a igreja, como é o caso dessa perseguição lá em Jerusalém, a morte de Estevão, mas através dessa permissão de Deus, a igreja cristã pôde ampliar o seu trabalho missionário por toda a região de Israel. Assim seja.